Olá, tudo bom? Hoje é dia 1º de junho de 2023, 1/6/23. E há 2 dias eu perdi uma das minhas maiores referências no que se diz respeito ao empreendedorismo. Eu ia gravar esse vídeo no mesmo dia, já estou querendo chorar agora. E eu não gravei antes porque eu não ia conseguir gravar. Eu sei disso, eu me conheço. Hoje, eu até agora achei que ia ser fácil, mas eu comecei a gravar o vídeo, eu nem falei nada e já estou querendo chorar. Mas uma das maiores referências que eu tenho dentro do empreendedorismo veio de uma mulher. E essa mulher se chama Amazília. Amazília. Para os mais íntimos, Zizi. E para mim, vovó. A minha avó faleceu há 2 dias e não vai ser fácil, mas ela não era aquela avó de dar colo. Era uma mulher muito forte, independente, assim como a maioria das mulheres da minha vida. São mulheres fortes, são mulheres aguerridas, que buscam o que elas querem sem precisar de um homem. E eu cresci assistindo essas mulheres. A minha avó, ela infelizmente nasceu no século passado, e ela nasceu em um período, em uma época em que as mulheres não eram tão valorizadas, que as mulheres não tinham tantas oportunidades. Mesmo assim, ela cavou as oportunidades que ela pôde cavar, ela agarrou as oportunidades que ela pôde agarrar, e ela, com isso, se mostrou uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que eu admirava por essa garra que ela tinha. Eu, para ser sincero, quando eu era criança, eu não gostava muito de ir para casa dessa minha avó, que é a mãe do meu pai, porque ela não era uma avó que não parecia ser uma avó. Então ela não parava a vida dela para poder ficar dando colo para neto e essas coisas. Então a minha avó, ela tinha uma barraca na feira e ela ia para a feira todos os dias, ela não faltava. Então eu também sou uma pessoa que todas as vezes que eu trabalhei eu não faltei. Eu tenho esse exemplo da minha avó. Então ela não faltava, ela ia todos os dias, independente, estava chovendo, estava fazendo sol, a minha avó estava lá na feira, não vendia, mas ela estava lá sempre. E qual que é a minha primeira chama, né? Ela é como eu falo, que ela é a minha primeira chama do empreendedorismo. Ela é a primeira pessoa que eu vi viver somente do empreendedorismo, porque eu já tinha visto meu pai vender coisas que ele comprava, já tinha visto a minha mãe fazendo isso, mas todos eles, hora ou outra, voltavam para um emprego formal de carteira assinada. Já minha avó não. A minha avó, ela vivia somente do empreendedorismo. E hoje, há 4 anos, atualmente, há 4 anos eu vivo somente do empreendedorismo. Eu não assino carteira, né? Não trabalho na empresa de alguém, não trabalho para alguém. Eu tenho trabalhado somente da empresa que eu construí. E hoje, atualmente, eu tenho mais de um negócio, né? Eu tenho a Petisco Brasileiro, que já foi uma empresa que teve uma projeção alta. Infelizmente, o meu psicológico não foi tão bom e eu fiz essa empresa cair, né? Porque eu precisei fazer um tratamento psicológico e ela está voltando. E atualmente eu tenho um outro negócio que ainda não funciona, vai começar a funcionar agora. E qual que foi, vou falar logo, qual que foi a minha primeira vislumbre do empreendedorismo com a minha avó? O que me fez despertar o interesse no empreendedorismo? E desde esse momento eu percebo, quando eu penso na minha vida para o passado, eu percebo que foi a partir daí que eu comecei a ter ideias de ganhar dinheiro. Desde criancinha eu faço algo para ganhar dinheiro, fazia pipa, fazia alguns brinquedos que eu aprendia em canais que eu assistia. Tinha muitos canais legais que ensinavam a gente a fazer brinquedo antigamente. E a minha avó, eu fui passar férias na casa dela quando eu tinha 7 anos, isso há 30 anos atrás. Então quando eu cheguei lá, a casa da minha avó era meu lugar preferido no mundo.
mesmo que eu não gostasse de estar lá por causa dela. Eu falei assim, pô, não parece vó, não tem comida de vó aqui, não tem essas coisas. Mas a casa dela era uma casa bem legal. Ficava em frente a um cemitério, onde a gente brincava muito no cemitério. Mas a casa da minha avó, ela era uma casa que era um terreno grande e tinha muitas árvores. E isso era legal, que a gente ficava lá comendo fruta, tinha muita fruta, os primos, muitos primos brincando lá. E tinha muito pé de manga. E a minha avó, ela pegava essas mangas que tinha no quintal da casa dela, igual tinha em todos os outros quintais. E minha avó pegava essa manga, não deixava nem cair no chão, ela retirava com um negocinho, né? Sei lá, uma pet no fundo, pegava essa manga, cortava a casca, tirava a polpa dessa manga, fazia o suco, né? Batia com leite e colocava no geladinho. E a criançada lá da cidade dela, com uma cidadezinha pequena, vinha em peso para comer esse geladinho. E quando eu fui lá, com 7 anos de idade, nas minhas férias, a minha avó comprou uma caixinha de geladinho, mais ou menos do tamanho dessa, né? E colocou os geladinhos e eu saía pela rua da cidade para vender. Tinha rodoviária, aí tinha um pessoal ali perto da prefeitura e a gente ia para lá para vender, eu e um primo meu. E era legal, o que eu achava interessante? Eu via minha avó pegando um produto que estava no quintal da casa dela, ela pegava o leite que um rapaz passava e entregava para ela na casa dela, o açúcar que eu e meus primos, a gente ia comprar, ela misturava esses produtos e virava um outro produto que ela ganhava dinheiro. Nos outros quintais, a manga caía no chão, virava aquele lamaçal, aquela podridão, e as pessoas reclamando que tinha que limpar, aquele negócio todo. Já no quintal da minha avó, virava dinheiro, entendeu? Então esse foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. Pegar um produto que era um problema em todos os outros lugares, transformar esse produto num outro produto e fazer isso se transformar em uma renda. E isso foi bem interessante para mim. Eu acho que eu falei disso no meu, eu perdi meu acesso ao meu perfil, mas eu falei disso no meu perfil, diferença de potencial no Instagram. Com certeza eu falei. Eu postei uma foto da minha avó lá, recentemente, no Dia das Mulheres. E isso é muito interessante, porque hoje eu estou abrindo uma fábrica de sorvetes, né? Então minha avó fez geladinho para mim 30 anos atrás para eu vender, e eu saía, a fitinha era aquela branquinha que a listrinha é azul, essa aqui é azul com a listrinha branca, então tem essa diferença. E eu estou abrindo essa empresa aqui, Cupu Sorvetes, e as coisas que acontecem na vida da gente ficam no nosso inconsciente às vezes. E eu comecei a fazer sorvete agora, recentemente. Estou montando uma fábrica aqui onde era a minha casa. E o primeiro sorvete que nós testamos foi o de manga. O primeiro sabor que nós testamos foi o sabor manga. E tem um quintal aqui de uma senhora, a dona Francisca. O quintal é muito parecido com o quintal da minha avó, muito parecido com o quintal da minha avó. Eu já levei todos os meus filhos lá, para eles brincarem, para eles subirem na árvore, para eles comerem fruta do pé, justamente porque é um quintal muito parecido com o que eu lembro do que era o quintal da minha avó. E a gente foi lá no quintal da dona Francisca e pegou essas mangas lá, cortamos as mangas, cortamos as mangas e fizemos o nosso primeiro sorvete. Então o nosso primeiro sorvete, o primeiro sorvete que saiu da linha de produção foi o sorvete de manga. E nós viajamos para Santa Inês, no Maranhão, saímos daqui de Paraupebas até Santa Inês, no Maranhão, apresentando esse sorvete dentro do trem, né? Uma ação que nós fizemos dentro do trem de passageiros, que vai daqui vai de Paraupebas para São Luís, mas nós descemos em Santa Inês, e no outro dia nós voltamos de Santa Inês para Paraupebas também apresentando esse sorvete de manga. As pessoas acharam incrível o sabor. E meu primeiro contato com o empreendedorismo foi com
um geladinho, chup-chup, chopp, din-din, não sei como é que você chama aí na sua cidade. Mas o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi com um alimento gelado, congelado, feito no sabor manga. E o meu primeiro produto feito na minha fábrica de sorvete, que nós estamos lançando e que nós vamos apresentar para todos vocês agora em junho, é manga. Mas infelizmente eu perdi minha avó antes de poder mostrar isso para ela. Por sorte, eu falei sobre isso recentemente, no dia 8 de março. Falei que uma das maiores influências que eu tenho no empreendedorismo é justamente a minha avó, e justamente com esse geladinho que ela fez para mim quando eu tinha 7 anos, lá em 93. Então eu tô aqui hoje em 2023, 30 anos depois, fazendo sorvete. E isso aqui tem muito da minha avó. Então hoje eu empreendo pela força que eu vi minha avó ter. Eu não falto um dia no meu trabalho, porque minha avó não faltava. Eu venho para cá todo dia, mesmo com a fábrica sem estar funcionando, eu venho todos os dias para cá. E eu estou construindo aqui há 2 anos, na verdade há 3 anos. Eu estou construindo isso aqui desde 2021. Desde março de 2021. 21, 22, 23, né? 2 anos. Então, são 2 anos. E eu venho pra cá todo dia. Todo dia, todo dia. Porque todos os dias, todas as vezes que eu viajava pra casa da minha avó, a minha avó ia todos os dias pra feira, pra barraquinha dela. E a Bíblia, ela diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e não é o caminho. Então, eu vejo que nós somos o resultado do que a gente vê quando a gente é criança. Eu vi minha avó trabalhando todos os dias. Eu vi minha avó criando produtos através de coisas aleatórias. Eu tenho tias que tinham fábricas de roupas. A minha avó pegava aqueles paninhos que sobra, aqueles pedacinhos de tecido que sobra, e fazia fuxico, cobertor de fuxico. Então a minha avó estava sempre empreendendo. E eu sou outro louco, né? Eu sou outra pessoa que eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo e tô com isso até hoje, né? Tô com o vírus do empreendedorismo em mim. Então, sempre que eu vejo algo, eu quero transformar em outra coisa que possa ficar melhor para alguém, ou para mim, ou para todo mundo. Então, hoje eu empreendo porque eu vi minha avó empreendendo. E tá tudo cinza sem você, minha avó. Eu sei que nesses seus últimos dias você estava fraca, debilitada, estava em cima da cama, sem poder fazer tudo o que você gostava de fazer, e ter partido foi um descanso, porque a senhora já estava doente há muitos anos, não estava podendo fazer o que gostava de fazer, dependia de outras pessoas. Sei que você também não pode me ouvir agora, ou pode, ninguém sabe como é que funciona essas coisas, mas eu sei que você descansou, eu sei que você fez o que você queria ter feito, como deveria ter feito, e você deixou um legado. Muitas pessoas têm... Acabei de fazer uma entrega de salgado, são 8 da manhã. Acabei de fazer uma entrega de salgado.
ninguém que vende salgado já abriu até agora. Então, sei lá, eu faço as coisas que eu faço porque eu vi você fazendo. Eu nunca consegui me sentir bem trabalhando na empresa de alguém. Eu sempre quis criar algo para mim, fazer algo, tipo, criar um negócio para servir as outras pessoas da forma que eu vi a senhora servindo. E eu sempre estou trabalhando, diferente de você. Eu não tenho muitos amigos. A senhora eu vi aqui conversar com muitas pessoas. O meu trabalho sempre assim, isolado. Eu estou sozinho aqui na fábrica, né? Uma fábrica grande, eu estou sozinho nela aqui. E eu sempre estou assim, sozinho, sempre estou trabalhando. Isso é meu, eu sempre fui sozinho mesmo. Eu sempre fui uma criança que brincou sozinho. Eu sempre fiquei isolado, brincando com um besourinho ou lendo algum livro, que eu aprendi a ler muito cedo. Mas, sei lá, acho que eu estou falando aqui para poder me despedir. Eu não queria, eu queria ter te apresentado a minha filha, queria ter uma foto sua com ela, eu não vou ter. Mas a gente não pode ter tudo. Mas eu tive você durante 37 anos da minha vida. E isso vai permanecer em mim. E o seu legado, o que você me ensinou empreendendo, ficou. Eu talvez seja o mais louco da família. Eu larguei tudo para viver dos sonhos que eu tenho. E eu vou continuar fazendo isso. Dificilmente eu vou deixar de empreender. E agora, por você e para você, eu vou fazer esse negócio acontecer. Não para me mostrar, mas porque toda vez que alguém estiver experimentando um sorvete, estiver pedindo um picolé, um geladinho, que talvez possa ser os próximos produtos que venham a acontecer na fábrica, talvez tenha um pouquinho de você nisso, né? E eu lembre de você sempre, porque eu nunca esqueci e eu não quero esquecer. E não sei, eu sou feliz pela vida que eu tive quando eu estive perto de você. Eu sou feliz pelo que eu aprendi com você, pelo que eu imaginei viver, né? Porque eu queria levar minha filha esse ano para te ver e a gente fica adiando as coisas. Eu não levei quando ela nasceu, porque ela nasceu na pandemia. Depois aconteceram tantas coisas na minha vida e a gente vai deixando, e a vida é assim, ela passa. E se a gente não nos der a oportunidade de viver o que a gente quer viver, a gente fica para trás e acaba perdendo a oportunidade. E eu aprendi muito com você e talvez eu tenha aprendido mais essa agora. Eu queria ter essa oportunidade. Falei muitas vezes isso com a minha esposa, que eu queria levar a Isis, a minha filha que ainda não te conhecia, para te ver. E eu não levei. Eu fiz tantas coisas, deixei tantas coisas acontecerem e não fui te ver. Mas o aprendizado de um produto congelado feito com algo que eu posso tirar de uma árvore no quintal de casa, eu aprendi e fiz 30 anos depois de novo aqui. E sempre que eu consumir um sorvete, sempre que eu pensar no empreendedorismo e no porquê eu empreendo, você vai estar comigo. Eu te amo demais.
E eu sinto sua falta desde sempre. E vou sentir para sempre.